Boa noite. Boa noite. É uma alegria nós estarmos juntos para refletirmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Eu só vou dar uma acertada aqui. Mas a coisa não é por acaso. Porque quem tem pecado tem que ser grande para caber, quando é muito pecado. Gente baixinha tem menos. Essas são as vantagens. Interessante que nós prestávamos atenção, a primeira vez, aliás, que nós ouvimos a música que o senhor Aécio nos contemplou aqui. Na verdade, nós às vezes até achamos que é coincidência, né? Trazemos um tema que tem uma relação com a música que foi tocada. E os acordes finais e também a parte da letra da música diz que o nosso destino é amar. Como de fato, né? Todo o nosso destino, mesmo que a gente não queira, é amar. Até porque é fatalidade evolutiva. Nós sabemos que o processo evolutivo em nós tem, durante certo período da nossa escalada evolutiva, 3 fatalidades, né? Das quais, dessas 3, 2 deixam de existir em um determinado momento, pela não necessidade do processo em si, por ser metodologia educativa, mas de uma delas nós não conseguiremos escapar. As 3, 2 são: nós vamos desencarnar, como também vamos reencarnar. São fatalidades evolutivas, é metodologia evolutiva. Mas eu não aceito a reencarnação. Ela não tem relação com aceitação, não tem essa relação com religião, não tem aceitação com os aspectos de crer nela ou não. Ela existe, ponto, acabou. Ela é metodologia educacional, ela vai acontecer. Como vai acontecer o desencarno? Né? Mas eu não quero desencarnar agora. Que ótimo, mas vai desencarnar também, né? Mesmo que não queira. Bom, esse período, como metodologia que ele se encerra em determinado momento e reencarnação ocorrerá em aspectos missionários, como, por exemplo, quando chegarmos a uma escala de um espírito como um espírito crístico como Jesus, ele se dá nesta condição de uma encarnação para uma missão, não mais como uma metodologia educativa. A terceira, ou seja, a única existente para o espírito nós vamos todos, sem exceção, sermos felizes, ou seja, seremos a criatura que o senhor Écio cantou aqui para nós. O nosso destino é amar. Mas eu não quero amar, mas vai. Eu não quero ser feliz, vai também. Né? Porque não existe como nós fugirmos de nós mesmos geneticamente falando. Né? A nossa genética sendo divina, e não é espiritismo, é Jesus, quando nos disse que vós e nós somos deuses, na realidade não tem como fugir da própria genética divina. A terminologia melhor que se pode encontrar, o DNA divino, vai nos levar em relação à situação de nós mesmos, né? Como espíritos divinos que somos. É tão interessante notar porque essa relação, né, como dissemos, não pode haver coincidência com a música aqui cantada e tocada. Esta relação da enfermidade se dá exatamente por estarmos fora do eixo de nós mesmos, né? Estamos adulterando a realidade que somos, que é a do amor. Toda vez que nós estejamos fora desta nossa realidade, seja por via de regra, por desconhecimento de nós mesmos, evidentemente, porque de sã consciência tem que ser muito teimoso para querer ser infeliz, não é verdade? Tem que insistir muito na mesma coisa. Mas, via de regra, toda vez que nós adulteramos a condição nossa, que é esta realidade como fatalidade evolutiva, a enfermidade, de alguma maneira, se implanta, trazendo-nos para o processo, essa enfermidade, vamos chamar de dor, de desconforto, trazendo-nos para a realidade de nós mesmos. E quanto mais se resista, maior é o atrito. Quanto maior o atrito, maior o calor, que nós transformamos como um processo de dor. O desconforto, ou aquilo que nós quisermos denominar, é a condição da criatura nela mesma em trazê-la para o seu centro. Fazer com que ela retorne para o seu centro. E a condição, por vezes, é de resistência a tal posicionamento,
não permitindo que isso aconteça. É como nós vamos, mais ou menos, trazer aqui para as nossas reflexões o assunto. Vamos buscar, inicialmente, na mentora Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, que ela trabalha muito bem esses assuntos, além de outros autores que nós trouxemos, e está nesse livro Vida, Desafios e Soluções, onde ela faz duas especificações sobre questão de vida. Primeiro, ela fala sobre a vida biológica, dizendo que é o resultado dos automatismos desde que os órgãos se encontram em ordem. Isso é conhecimento nosso. Aí vem um outro aspecto que ela faz, a análise sobre a vida mental. E aí é muito interessante porque a mentora diz, ligada ao espírito em decorrência de suas vidas anteriores. Então ela já começa a colocar a condição da influenciação das nossas existências anteriores. Ou seja, somos o resultado de todos os procedimentos até este instante. E não pensemos que esses procedimentos sejam ruins e tenham que ser reformados. Eles têm que ser transformados. Porque reforma, você tira tudo que não serve e coloca novo, não é verdade? No nosso caso, não dá para eliminar o que fomos e o que somos até hoje. Sim ou não? O que nós precisamos é pegar esses potenciais que, por vezes, estão distorcidos, hábitos, por vezes, infelizes, e substituí-los. Mas a estrutura que nos trouxe até aqui tem valor, sim ou não? Senão nós não teríamos chegado onde nós estamos. Então, são aspectos que nós podemos encarar de uma outra maneira, fazer uma transformação. Não é jogar fora aquilo que nos trouxe até aqui, mas sim fazer um processo de determinadas alterações no comportamento que às vezes a gente vem trazendo. Né? Muito bem, e ela continua dizendo, o criador de hábitos mentais saudáveis ou não, que passam a dirigir a nossa conduta. Interessante notar que a própria ciência já sabe, né, e por vezes sabe muito dos assuntos que nós tratamos, com terminologia diferenciada apenas. Na realidade, a ciência já sabe que neurologicamente nós criamos caminhos para os nossos hábitos. Por isso que eles se tornam hábitos. Nós criamos caminhos no nosso cérebro que, evidentemente, vão fazer o quê? Vão dar respostas, né, de forma automatizada. Por isso que ela vai dizer exatamente isso, criador de hábitos mentais saudáveis ou não, que passam a dirigir a nossa conduta. O que é mais interessante observar, inclusive, só esse slide aqui já daria uma palestra. O que é interessante nós verificarmos é que esses caminhos neurológicos que nós criamos no nosso cérebro, que esses hábitos podem ser implementados a partir de agora, sim ou não? Não precisam necessariamente ser os aspectos tendenciosos. Aspectos tendenciosos são ainda mais delicados. Mas vamos tratar dessa condição da existência atual. Criamos no nosso cérebro este caminho, né, que é um caminho neuronal, em relação a um hábito que nós vamos dizer, gradativamente, que não torna-se hábito de uma hora para outra. Nós nos viciamos em determinado aspecto e vamos incrementando até que ele tenha uma resposta automatizada. Muito bem. Todos nós já lemos, estudamos, etc., de que o problema de nós implementarmos determinadas situações de fora para dentro também vinca o perispírito. Não é isso? Não é assim? O suicida faz o quê se não vincar o perispírito? Quando ele vai reencarnar, ele tem vínculo no seu perispírito, a marca da agressão que fez, da autoagressão que fez em seu perispírito? Tem. O hábito também. E aí, uma vez implementado, se nós não o substituímos, na próxima reencarnação, a tendência já está vincada onde? No perispírito. Quando vai se reencarnar, o perispírito não é um modelo organizador biológico? O corpo vai ter o vínculo no cérebro ou não? Percebeu? Se ele é a forma, obviamente, aquele registro vai se dar no cérebro. Significa que
o aspecto tendencioso tem um fortalecimento gigantesco dentro da proposta daquilo que se criou. Não é? Nós usamos um exemplo hoje pela manhã. Por exemplo, o espírita não fala mal da vida alheia. Nós fazemos análises aprofundadas a respeito da vida do semelhante, porque é muito diferenciado, porque ele é muito mais fino, é uma maneira de se tratar. Você faz o quê? Estou fazendo análises aprofundadas a respeito do fulano e do ciclista. Muito bem. Se eu implemento esse processo nessa existência, na próxima, não vou ter um procedimento mais aperfeiçoado, se eu continuar dando vazão para isso? Percebeu a questão, por exemplo, da dependência química, como é algo muito sério? E em dois aspectos. O indivíduo que desencarna, utilizando o produto que é dependente. O fato de eu deixar de usar o produto, eu continuo sendo dependente. Eu parei de utilizar o produto, mas eu não deixei de ser dependente. Por isso que nós vemos, nesses casos de atendimento, seja AA ou qualquer outra instituição, que o indivíduo conta dia a dia, porque a situação é de uma dificuldade gigantesca. Só as criaturas que passam por esse nível de enfermidade, porque é uma enfermidade, que podem narrar, e mesmo narrando, ele está passando uma informação, e não um sentimento. Ele está informando, mas ele não está trazendo-nos a experiência, que é por demais dolorosa. Se ele desencarna, por exemplo, utilizando o produto, ora, toda a influenciação, todos os registros estão muito vivos para o procedimento da reencarnação seguinte. Se ele deixa de utilizar o produto, mas continua com o processo de dependência, claro que a influenciação estará um pouco minimizada. E dependendo do grau desta dependência que acontecendo, o que acaba ocorrendo é que, por vezes, o indivíduo precisa de mais de uma, ou duas, ou três, ou quatro existências, dependendo de como esta situação esteja implementada, porque nós não fazemos mudanças de uma hora para outra, não é verdade? Nós não fazemos alterações de uma hora para outra. Nós não pegamos determinados aspectos que a gente vem trazendo e fazemos alterações que nos agridam. É uma situação que vai se trabalhando gradativamente sobre todos os aspectos. Por isso, a evolução em nós, ela se dá com o respeito da divindade, no sentido de que nós possamos ir nos conscientizando gradativamente. Ninguém abre a consciência de uma única vez, que poderia ser impossível da criatura se suportar. Então, há uma condição de que vai se ocorrendo a abertura da consciência do indivíduo à medida que ele vá evoluindo. Isso é um processo de justiça divina em relação àquilo que a própria criatura está vivenciando. Mas ela continua dizendo o seguinte, então, porque toda a programação existencial começa no pensamento. É uma maravilha, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Não é fato? Acabamos herdando de nós mesmos. Interessante que, aonde começam esses aspectos em relação à condição dessa herança em nós mesmos, desse conhecimento que é benéfico em relação à nossa existência. Então, vamos na história aqui, vamos um pouquinho para trás, um pouco para frente. Essa, em 1989, essa senhora Joan Kroc, desencarnada em 2003, ela doou naquele ano $2 milhões, que era uma verdadeira fortuna para a época, que ainda é hoje, né? Para a Universidade de Los Angeles, para cientistas pesquisarem de que forma a alma é capaz de fazer o corpo adoecer ou curar-se. Na realidade, ela se procurou reunir imunologistas, especialistas em câncer, neurologistas, psiquiatras e psicólogos, todo mundo junto. Imagina a confusão, principalmente de um ramo com o outro. Começava aí a psiconeuroimunologia. Interessante notar que o que se procurava descobrir é tão interessante também verificar o seguinte: essa cisão entre questão de ciência, principalmente na ordem médica, da questão da religiosidade, é algo que aconteceu do século XIX para o século XX.
Porque as maiores universidades no século XIX trabalhavam com o espiritualismo racional. Era possível estudar na Sorbonne, por exemplo, na França, e ter aspectos relacionados à condição da alma, gerindo a vida. Quando começa uma cisão, uma separação de materialismo ganha mais força, o elemento criatura, que somos nós, passou a ser visto, inclusive, como aquele gado, aquele boi de churrascaria. E você vai, então, todos divididos em pedaços, e o indivíduo começou a fazer tratamento por órgãos, como se fosse um carro, e você conserta por partes. Porque, na realidade, nós somos um todo. Não é? O fato de eu ter um desconforto em determinado órgão pode não ter nenhuma relação com aquilo que ele está demonstrando, ele é só efeito e não a causa. A causa pode ser uma questão de postura minha em relação ao assunto. Muito bem, o que eles acabaram procurando é que era identificar a relação entre a alma de uma pessoa, seus pensamentos, suas emoções e seu comportamento com o seu sistema imunológico, que é o responsável fundamental pela nossa saúde. A situação está se invertendo de tal forma que o Brasil saiu na frente com o Conselho Regional de Medicina na área cardíaca, de colocar no protocolo dos médicos, isso é coisa de 1 mês e meio, quase 2 meses atrás, a inclusão da discussão com o paciente sobre religiosidade, não religião, sobre religiosidade. Aspectos espirituais que a criatura queira colocar durante a consulta, no intuito de fazer com que a pessoa comece a verificar que o elemento prejudicado tem um causador que está por trás, que é o espírito, evidentemente. Mas é interessante notar que nós começamos a verificar isso. Médicos americanos se utilizam, aliás, a informação é também interessante, porque eu não sei se todos sabem, mas 90% das universidades americanas que trabalham, que educam para a área médica, têm uma cadeira de medicina e espiritualidade. E no Brasil, que temos o maior país católico do mundo e o maior país espírita do mundo, só em 10% das universidades existe a proposta de medicina e espiritualidade. Interessante isso. Mas essas ligações estão acontecendo de uma maneira que, como dissemos a princípio, muda a terminologia apenas. Pode ser que você vá em algum médico de família aqui nos Estados Unidos, como pode acontecer também no Brasil, e ele te sugira você meditar. E não necessariamente ele peça para você orar. Porque a oração ganhou, por conta de desconhecimento, aspectos extremamente religiosos, como, na verdade, a oração não tem nenhuma ligação com religião alguma. A oração é ligação criatura-criador, ponto. Independente da criatura ter religião ou não. Sim, é uma relação criatura-criador e está acabado. Só que quando você recomenda que a criatura faça prece, não necessariamente é bem assimilado pela pessoa, pelo paciente. Então, a recomendação é que faça meditação. Só que se você botar um scanner no cérebro de quem medita e de quem ora, você tem o mesmo resultado, o mesmo benefício. E todas as sensações de perda de espaço, etc., exerção de espaço de tempo, ocorrem nos dois casos, beneficiando a criatura que medite ou a criatura que ore. Veja que, aos poucos, vai se fazendo uma adaptação com terminologia diferente para o mesmo assunto. Que, aliás, como verificamos, não tem novidade nenhuma. Porque o Espiritismo não é novidade. O Espiritismo é o cristianismo redivivo na sua essência, pura e simplesmente. Mas, durante décadas, então, se considerou, por que esta proposta da Joan Kroc? Porque durante décadas se considerava as células imunológicas responsáveis pela defesa do nosso organismo, por exemplo, os chamados glóbulos brancos,
como autônomos. Ou seja, essas células não precisavam de coisa nenhuma relativa àquilo que você pensava, deixava de pensar, sofria, deixava de sofrer, as suas emoções, se tinham ou não tinham, etc. Era completamente autônomo o processo imunológico do ser. Ou seja, o que acontecia na mente não tinha absolutamente nada a ver com o sistema imunológico. É interessante notar como a divindade, ou seja, Deus, não pune, educa. E educa de uma maneira amorosa, utilizando para isso de aspectos que são, a rigor, a princípio, não percebidos, mas que levam a criatura, porque se Deus é amor, levam com o seu amor a um processo educativo em favor dela mesma. E pode parecer interessante, mas este evento faria uma grande transformação. Talvez muita gente nem lembre da Apolo 13, ou do projeto Apolo, né? Porque o projeto Apolo, e o número é cabalístico, que é 13, né? E Deus lembra mesmo na 13. Foi por isso. Né? Então, tem uma relação. Acho que era 13 e Deus lembra que era 13. Mas o fato é, na realidade, os indivíduos que faziam esta viagem para a Lua eram verdadeiros heróis, porque, comparado com qualquer tipo de veículo hoje utilizado, isso era um calhambeque. Era um calhambeque em todos os sentidos, porque era risco de vida mesmo. A NASA possuía, para tocar o Saturno V, que era o foguete, tirar a Apolo da Terra, né? Fazer com que Apolo alunizasse e trouxesse Apolo de volta e aterrissasse, os computadores da NASA ocupavam 5 salas, para se ter uma ideia. Quando você tinha, e muito provavelmente você não teve, por a questão de faixa etária, um StarTech da Motorola, encaixava num coldre aqui, e você sacava o StarTech, abria ele, tinha umas munições extras, que eram as baterias que iam acabando, com uma telinha verde que você conseguia escrever bom dia, boa tarde, boa noite, no máximo, e que ele só servia para falar e ouvir, e ainda a sintonia era um desastre, tinha uma anteninha ainda do lado, era mais poderoso do que todos os computadores das 5 salas da NASA para tocar o calhambeque. Para você ter uma ideia. Bom, aí, como o calhambeque que era, não deu outra. Teve uma explosão em tanques de oxigênio e a missão teve que ser cancelada. Mas não terminou aí. Aí disseram, vira a nave de volta para a Terra, e o computador não está funcionando. Mira a Terra pela janela. O Tom Hanks fez um filme, Apolo 13. Mira a Terra pela janela e seja o que Deus quiser, meu filho. Porque se errar o alvo, a vida é dura. Ou, né? O óbvio vai ter que acontecer. Bom, mas eles conseguiram chegar, etc. Mas o que foi estranho, muito peculiar, é que dos 3 astronautas, 2 ficaram tão estressados que ficaram gripados. Aí os médicos da NASA disseram, espera um pouquinho. Esses caras estavam preparados para risco de vida que existia na missão. Como é que um sujeito tão preparado quanto eles pode ter gripe? Como? Para a situação do nível do profissional, ficar gripado, será que não tem nada atrás disso? Tem que haver alguma relação. É interessante que este psicólogo Robert Adler, em experiências posteriores, no fim da década de 70, na Universidade de Rochester, em Nova York, ele identificou a conexão entre o psiquismo e o sistema imunológico da pessoa, concluindo ser o sistema imunológico condicionável. Ou seja, nosso sistema imunológico é feliz quando nós estamos felizes.
E ele é triste quando nós estamos tristes. O que é óbvio para nós, em 1970, que está aqui do lado como questão de evolução dentro da ciência, não é tão distante assim, é muito próximo. E é interessante notar que, se esse pessoal tivesse se debruçado em cima deste livro, Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, 20 anos antes, eles teriam encontrado a resposta. Porque André Luiz, Chico, não psicografou André Luiz para... nosso lar tem 75 anos de existência. Ele não psicografou os livros de André Luiz para aquele período de lá para cá. Ele psicografou os livros de André Luiz para agora. O que você encontra, a ciência está nos trazendo hoje, você já tinha André Luiz 20, 30, 40, até mesmo 75 anos antes. Né? Nós falávamos há pouco com algumas pessoas aqui no saguão de que internet tem lá no nosso lar, sem que ele se referisse com a palavra internet. Celular, no livro Sexo e Destino, ele usa, mas não tem, não é, a denominação de celular. Eles têm tecnologias que a gente ainda não tem. Por exemplo, aeróbus. Né? Você usa, sem sombra de dúvida, eletromagnetismo, mas em trilho. Lá eles já usam sem trilho. Veículo que você utiliza o eletromagnetismo, então você dispensa rodas. Ele flutua junto, próximo do solo, né? Num processo que é por eletromagnetismo. Então, são tecnologias que nós ainda nem conquistamos na sua integralidade e outras que já fazem parte da nossa vida. Interessante que, no Mecanismo da Mediunidade, André Luiz trata desses aspectos sobre o sistema imunológico, feliz ou infeliz, não com a terminologia desta natureza. E o que é mais interessante é que, em 1888, um alemão casado com uma americana aqui nos Estados Unidos, estudando alguns aspectos da célula, ele descobriu esses dois tubinhos aqui, que chamam centríolos. E isso intrigava muito ele, e durante décadas foram estudados, né? E André Luiz trata deste assunto no Mecanismos da Mediunidade. Esses centríolos, cada vez, eles ficam mais ou menos nessa posição. Cada vez que eles ficam nesta posição, os dois em direção para cima, você tem a duplicação da célula. Depois que duplica, eles fazem assim de novo. Vai duplicar? Para cima. Diz, já duplicou? Fica de novo na sua posição. Interessante que o André Luiz aí trata. Quando eles viram para cima, está havendo uma conexão com o dono deles. E, segundo o próprio André Luiz, as nossas células são animálculos. Animálculos é um animalzinho pequeno, inteligentes, que são comandados pelo dono que se chama espírito. Você, eu, nós. Cada vez que eles, seus centríolos, fazem isto, o que está ocorrendo é uma solicitação de como o cidadão que manda, que somos nós, está. Eu não estou me aguentando. Se eu pego aquela criatura, que às vezes chama chefe, marido, filho, né, esposa e coisas do gênero, tenho vontade de esganar aquela criatura. Olha, eu não estou explodindo de raiva. Qual o registro? Opa, para duplicar, coloque raiva. Ok? Nossa, eu estou assim, numa situação tão deprê com o que me aconteceu. Para duplicar, o cara está dizendo aí, ó, estou em depressão. Ok? Mas eu estou muito magoado, magoada. Para duplicar, coloca um câncer. Parece espantoso, mas nós atendemos um caso que, entre o evento ocorrido e a mastectomia total, se deu em 8 meses. Muito bem. Por acaso foi um desconforto a uma moça, mas nós homens também temos esse desconforto em menor grau.
Por isso que, o ano passado, aqui nos Estados Unidos, foram pesquisar por que é que não era o porquê é que acontecia tanto nas mulheres e qual era o motivo efetivo que levava a criatura a ter este constrangimento, né, da questão do nódulo no seio, às vezes fazendo só o quarto, ou às vezes tendo que fazer mastectomia, dependendo da situação, e tudo mais que vai, né, se desdobrando em relação a isso. E foram pesquisar o porquê da situação. Que é fantástico isso, porque a ciência está chegando naquilo que se tem conhecimento, que era colocado de uma forma religiosa, que não é uma questão de religião, e sim uma questão de espiritualização, de religiosidade do ser, de realidade da criatura nela mesma. Nós estamos nos descobrindo. E verificou-se que era mágoa do marido. Tanto marido por aí, você precisa ter mágoa daquela peste. E aí, você tem mágoa da peste, não perdoa a peste, porque senão a peste vai por tudo. Simples assim. Não é verdade? Perdoa a peste, como diz lá na Irlanda, senão vai por tudo. Ah, mas é que já foi. Perdoa de longe, então. Mas perdoa. Não é virar capacho de ninguém, não é nada disso. Mas é esta situação. Mágoa. Este caso que nós falamos há pouco foi exatamente isso. Um mês antes do término do relacionamento, e não é relacionamento, casamento, tinha filho, namoro. Namoro. Um mês antes, a moça fez os procedimentos de mamografia, etc. Normal. Terminou o relacionamento, ela fazendo um exame de tato, de toque, né, o autoexame, percebeu nódulos nos 2 seios. Uma mamografia e tudo mais que já tinha antes. No decorrer, né, biópsia, constatação de fato, biópsia e tudo mais, decisão de mastectomia total. E todo o desconforto, né, que são, a rigor, 3 cirurgias seguidas, quer dizer, cada um com o seu tempo, mas você tem mastectomia, e a inserção da prótese provisória para acomodação do músculo, depois retira a provisória, coloca a definitiva, depois, se a pessoa quiser fazer o mamilo, você tem que virar o tecido, e depois faz, então, a tatuagem da auréola em 3D. Sem sombra de dúvida, um desconforto considerável para a pessoa. E aí, conversando com a paciente, eu disse, você sabe o porquê disso? Eu disse, sei. Mágoa. Mágoa. Quando eu terminei o relacionamento com a pessoa, eu fiquei muito magoada. E continuei durante, mas foi assim, muito forte a mágoa que eu senti a partir daquele instante e por um curtíssimo período de tempo. Porque às vezes a gente acha que, né, você pode colocar veneno em conta-gota e tomar um pouquinho por dia. Mas você também pode pegar e tomar o líquido todo de uma vez. Sim ou não? Porque depende do quê? Da condição que eu esteja. Todos os dias nós temos algum órgão em nós fragilizado. Normal. Porque o processo de energização do duplo etérico em todos os órgãos não obedece um esquema de uma máquina, porque nós não somos máquinas. Por isso que por todos os dias um deles está um pouquinho mais fragilizado. Numa situação dessa, é a mesma coisa que você tomar um choque 220 no local. Então, pode ser tão agressiva a situação que, efetivamente, num curtíssimo prazo de tempo, a condição surja de desconforto para a criatura e os seus devidos desdobramentos. É isso aqui que o André Luiz trata, né? Exatamente dessa maneira que a ciência busca entender o que acontece quando essas duas criaturas, esses dois tubinhos, se tornam uma verdadeira antena. Ela está perguntando para você
num processo que não tem esse grau de inteligência, mas que é inteligente, dentro das suas possibilidades, o estado que você está, feliz ou infeliz. Ele está infeliz, duplica, precisa inserir infelicidade. Olha que coisa impressionante no final, por isso que nós sabemos que somos herdeiros de nós mesmos, sobre todos os aspectos, incluindo, obviamente, aquilo que nos diz respeito, que é o corpo. Mas a coisa não parou por aí, porque no período em Stanford, veja que foram pesos pesados que foram se metendo nessa situação, eles foram pesquisar a questão da poliartrite, que é uma doença muito séria, pelo aumento constante de dor nas articulações e vai restringindo progressivamente os movimentos. E eles pegaram 2 grupos e fizeram o seguinte: no primeiro grupo informaram tudo, como a doença funcionava, o que eles deveriam se alimentar, que tipo de exercício fazer, etc., para minimizar esse desconforto. Para o outro grupo, eles disseram o seguinte: o que você ouve na casa espírita o tempo todo, você, eu, nós, ouvimos o tempo todo, e às vezes a gente diz assim: esse cara vem com essa conversa de novo. De novo, porque a gente se intelectualiza sobre amor, mas a gente procura só se intelectualizar a respeito. Nós nos intelectualizamos no Evangelho, mas às vezes, isso não é genérico que nós estamos falando, ok? Não serve para todo mundo. Mas às vezes a gente só fica intelectualizado no Evangelho. Não é fato? Não dá para dizer que nós não conhecemos o Evangelho, sim ou não? Querem ver? Como é simples? Jesus disse: eu vou simplificar para vocês. Tudo em 2. Porque espírito elevado, ele funciona em síntese. Não fica com discurso. Discurso é para expositor espírita. Né? Espírito elevado é sintético. O primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E um semelhante a esse? Deus a gente define, mas não sabe o que é, racionalmente. Né? Kardec. Primeira pergunta da primeira obra da purificação, dada a importância do assunto, o primeiro capítulo. Que é Deus? A resposta? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso é uma definição. A biologia define vida, não sabe o que é. Não é verdade? Se algum biólogo ou biólogo, a gente define vida, não sabe o que é. Racionalmente, a gente define, mas não sabe o que é, racionalmente. Mas o próximo, a gente sabe. Não é verdade? Racionalmente, nós sabemos. Olha como Jesus é sabedoria pura. Vocês vão se encontrar no domingo à noite em Nova York para falar, em New Jersey, para falar de Evangelho. Vocês não vão saber ainda, né? Jesus lá atrás. Vocês não vão saber ainda, vocês vão saber definir Deus, mas não vão saber racionalizá-lo. Então, vou simplificar a vida. Como o próximo, como a ti mesmo. Até porque quem ama a criatura, ama o Criador. Não é fato? É interessante isso, né? Porque às vezes a gente só fica intelectualizado nisso, mas não usa isso em nosso favor. Para o outro grupo, aquela coisa que se repete. Eles disseram: vocês são capazes de amar, achar graça de si mesmo, procurar ter bons amigos, ter senso de humor, etc, etc. O que aconteceu? Este grupo, com hábitos mentais saudáveis, de ter amigos, bons contatos sociais, senso de humor, capacidade de rir de si mesmo, atitude otimista e capacidade de desabafar e amar, melhorou 40% em relação ao outro que tinha conhecimento pleno, exercícios, etc., e coisas do gênero. Mas não parou por aí. E esse psicólogo, David McClellan, na Universidade de Harvard, você veja que não é qualquer instituição que se meteu nisso. Ele fez o seguinte: ele assistiu com os alunos dele um filme sobre a Madre Teresa de Calcutá. A gente, às vezes, não dá o valor exato para a televisão, mas as imagens são altamente hipnóticas para nós. Assista a um filme do Schwarzenegger, O Exterminador, ou qualquer coisa dessa natureza, e vá dormir.
O que você acha que as imagens estão te remetendo para o quê? Para o nosso lar? Ah, eu estou vendo André Luiz. Uhum, tá. O Emmanuel junto. Então tá bom. Ela tem um poder sobre nós e tem outra coisa, não é, pessoal? A gente, o fato do corpo repousar, o dito cujo que usa ele, continua elaborando no seu processo de segundo plano. Sabe o smartphone? Você diz assim, puxa, eu preciso fechar esses aplicativos que ficam rodando em segundo plano e consomem bateria. Consome um pouco, não exageradamente, mas consome um pouco, tá certo? Ele roda em segundo plano. A gente acha que não faz parte do mesmo, né? Dá a impressão que não faz parte do mesmo. Da mesma maneira que às vezes a gente acha que o nosso inconsciente faz parte do mesmo. Nós utilizamos do todo 5% de consciência. Os outros 95% estão no inconsciente. Tem outro detalhe. Se você um dia chegar a utilizar 10% como consciente, você será um Einstein. Porque ele usava 10%. Era tamanha a capacidade do indivíduo em relação ao se utilizar 10%, que certa feita na universidade ele estava indo num caminho e ele perguntou para o aluno da onde eu vim, da direita ou da esquerda? Ele disse, da direita, professor, então eu já almocei. Porque o indivíduo estava tão voltado por uma espécie de grandiosidade em relação ao trabalho que ele não registrava coisas, por vezes, que eram mínimas, mas no estado consciente. Nós utilizamos, em média, 5%. Mas os outros 95% ficam parados? Não, aquilo que se jogou para dentro está rodando em segundo plano. A gente chama de segundo plano, causando influência direta, né, na bateria que somos nós. Ou seja, quer morrer mais rápido? Tenho certeza que ninguém aqui quer visitar André Luiz amanhã. Né? Mas quer morrer mais rápido? Assim eu quero, seja mal-humorado. Logo de cedo, assim, do tipo, quando eu levanto de manhã, sou um bicho. Eu não me reconheço. Nem fala comigo. Faz de conta que eu não existo. Não, não. Seja caridoso. Você está existindo por agora, mas não vai demorar muito para deixar de existir neste plano. Belarmino Bicas é o nome da mensagem, livro Cartas e Crônicas, autor espiritual Humberto de Campos, médium Francisco Cândido Xavier. Desencarnou 22 anos antes de ser mal-humorado. Tá bom? O que mais? Dá para botar algo que adiciona para morrer mais cedo. Mau humor e estresse ao mesmo tempo. Esses são matadores que o Schwarzenegger perde de longe. Os dois assim associados, né? É aquela coisa, sabe, assim, tipo, é o pé na cova e outro na casca da banana. Você está se equilibrando. Porque, na realidade, é isso. Pessoal, é um povo que passou a estudar isso em 1970. E não é qualquer um que estava estudando. Aliás, né, como a gente disse, 20 anos antes teria resolvido com André Luiz. Mas quem é que acreditava no Mineirinho Matuto de Pedro Leopoldo, num livro psicografado por um tal de André Luiz? Ah, não dá, né? Só que dava. Só que dava e dá. E vai continuar dando ainda por muito tempo. E ele fez depois do filminho da Madre Teresa, ele fez um exame simples no sistema imunológico. E ele verificou que o anticorpo globulina de imunidade A, que é responsável pela destruição das infecções na via respiratória, havia aumentado. Aí ele, não feliz, ele fez o seguinte, agora nós vamos ver um filme bastante interessante a respeito do guerreiro Huno Átila, que viveu nesse período de 406 a 453, que era um genocida. E aí ele fez o mesmo exame. E verificou o quê? Que a quantidade de globulina havia despencado. E às vezes a gente acha que a televisão ou a mídia distorcida, de acordo com a opinião do indivíduo, não causa danos dentro da nossa essência como espíritos que somos. Ah, mas vai rodar em segundo plano? Então tá. Então deixa eu rodar. Percebe por que
Em todos os aspectos, o Evangelho vem nos estimular as questões relativas ao perdão, a começar do processo de auto-perdoar-se. Porque eu não perdoo ninguém se eu não me perdoo. Começar a se auto-perdoar, um processo de exercício, pela necessidade que nós temos de sair, de nos desvincularmos, de sairmos do passado. Porque quem não perdoa